A Era Renascentista. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até meados do século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da antiguidade clássica, a qual as civilizações marcantes, as mais marcantes foram a Grécia e a Roma, gerado por modificações estruturais na sociedade, resultou na reformulação de toda a vida medieval, dando início à Idade Moderna. Bom, na época, foi entendido a necessidade de um repensar sobre o papel da música, que sofria grandes críticas acerca de não ter acompanhado as demais artes no processo de evolução, de não despertar nas pessoas uma emoção significativa, especialmente aqueles que liam literatura antiga. Então veio o bispo Bernardino Cirilo, eu gostaria de falar, que foi um dos principais críticos dessa época, criticava muito a música, e relatava que não a tocava, que não exprimia emoções significativas, não se agradava da música que estava sendo realizada nas igrejas nessa época. Então ele propôs um repensar sobre a música, se inspirando nos antigos, nos gregos, e propôs que voltasse às formas antigas, e sempre com essa ênfase na emoção humana, né? Eu gostaria que a música fosse responsável por grande parte ali das emoções. Quando a pessoa escutasse a música, ela conseguisse, assim, a música conseguisse arrancar dela grandes emoções, grandes sentimentos humanos. Então eu estava interessado em melhorar a música na igreja, que ela fosse mais expressiva, mais viva, que mexesse com o ouvinte de uma forma tocante. Ele defendeu o retorno, à simplicidade da harmonia das formas anteriores. Tópico 2. Humanismo. O humanismo foi um movimento intelectual característico do Renascimento. Esse movimento incitou os pensadores a avaliarem as suas vidas, obras de arte, costumes e estruturas sociais e políticas. Tudo isso seguindo os padrões da antiguidade. Agora, diferentemente da antiguidade, que Deus era o centro de tudo, o homem passa a ser o centro do universo, sendo a mais perfeita criação de Deus. Dessa forma, se inicia uma mudança na mentalidade renascentista, com uma valorização bem mais considerável das emoções e expressividades humanas, ligadas à arte, como, por exemplo, quadros realistas. Nessa época se expandiu, bastante o uso da tinta a óleo, a pintura a tinta a óleo, que é uma pintura, uma tinta, uma técnica que expressa muito bem a oleosidade da pele. Então, dessa forma, eles conseguiam chegar mais próximo do ser humano, retratando a luminosidade ocasionada pela oleosidade da pele através dessa tinta. Então, eles conseguiam quadros mais realistas. E também os castelos e fortalezas, que, diferentemente dos medievais, que eram uma forma mais, visava mais a segurança e não a estética, as construções, mas assim, não tinha a beleza que os castelos renascentistas tinham. Então, assim, os castelos renascentistas prezavam mais pela estética, modernidade, conforto, cores, estruturas de dimensões diferentes da época. Uma das obras mais importantes do humanismo é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci.
que é uma das obras mais famosas da época, que faz menção às proporções divinas perfeitas. Portanto, este homem seria o homem ideal. A figura humana está totalmente integrada a estas figuras geométricas, demonstrando a relação do homem com o universo. Então, tópico 3. Surge a figura de Adam Villaert. Adam Villaert foi um dos pioneiros a tentar modificar a música da época, a expressar mais o lado das emoções humanas, exprimir através da música o mais próximo possível dos sentimentos das pessoas. Eu vou deixar aí 2 links, que são 2 obras dele, dá uma conferida. Então, vou falar um pouco agora da imprensa musical. A imprensa, tipos móveis e a imprensa musical. Johann Gutenberg aperfeiçoou a arte de imprimir livros com caracteres móveis. Porém, só mais tarde é que a primeira coletânea de peças polifônicas impressa foi disponibilizada. Isso foi por Ottaviano de Petrucci. Só que as igrejas elas permaneciam com a maneira tradicional, com os livros manuscritos, embora já houvesse tecnologia na época disponível para fazer em diversos tamanhos, já que eles usavam livros com folhas enormes para todo mundo do coro ver. E foi um importante passo para o aumento da leitura e alfabetização na época, além do incentivo ao crescimento da indústria ótica e das pequenas empresas que faziam as impressões que iam se expandindo cada vez mais pela Europa toda. Um dos fatores mais importantes da época com relação às artes foi a associação de forma mais estreita entre as artes literárias. Os poetas passavam a se preocupar mais com o som dos seus versos e os compositores com a imitação deste som. As imagens e o sentido do texto inspiravam as texturas e os motivos da música. Os compositores passaram a respeitar mais a acentuação natural das palavras, das sílabas, o ritmo da fala, com base para as composições. E o último ponto que eu vou falar aqui, resumidamente, é o mecenato. Sem dúvida, uma alavanca enorme da época era o mecenato, que era um financiamento de artistas a fim de fornecerem artes personalizadas a seu contratante. Eles vinham de lugares distantes para servir as pessoas com grande poder aquisitivo da época, sendo desde reis até igrejas que também recrutavam esses profissionais. Graças a isso, vários nomes se consagraram, uma vez que viviam em função da sua arte, tinham o tempo todo para criarem o melhor possível, viviam na casa dos seus patrões ou nas igrejas. Então eles tinham muito tempo para praticar ali a sua arte, aperfeiçoar, tornar ela o mais incrível possível. Olá, meu nome é Marcelino da Silva Cruz e hoje eu vou falar sobre a história da música, mais sobre o Renascimento e vou começar sobre os compositores do Norte. Os compositores do Norte, eles exerciam uma certa hegemonia, que já começaram no início do século XV. Fica bem ilustrado isso pelas carreiras dos principais compositores e intérpretes, entre os anos de 1450 e 1550. A maioria deles passou boa parte de suas vidas a serviço do imperador. Serviço este que podia levá-los à Espanha, à Alemanha, ou à Boêmia ou à Áustria, do rei de França, do Papa ou de uma das cortes italianas. Se as missas de Hockenheim atestam uma reação extremamente marcada contra as missas e os motetes estilo de chanson compostos no início do século XV, a geração seguinte de compositores religiosos franco-flamencos restabeleceu um maior equilíbrio entre a elevação mística, por um lado, e a clareza expressiva, por outro.
Muitos desses compositores eram direta e indiretamente discípulos de Hockenheim. As três figuras mais eminentes dessa geração foram Jacob Obrecht, Heinrich Isaac e Roscan de Prez. Todos eles nascidos em meados do século. Obrecht provavelmente em Bergon, op. 1. Isaac talvez em Burguês e Roscan algures no território do Rheinland. Todos adquiriram a primeira formação e experiência musical nos Países Baixos. Todos viajavam muito, trabalhando em diversas cortes e igrejas de vários países da Europa, incluindo a Itália. Jacob Obrecht. Pouco se sabe da vida de Jacob, mas sabe que ele viveu do ano de 1452 a 1505. Ocupou cargos importantes em Cambrai, Burguês e Antuérpia. É possível que tenha feito várias visitas à Itália. Esteve na corte de Ferrara em 1487 a 1488 e regressou a esta cidade para ingressar na Capela Ducal em 1504, mas morreu de peste um ano depois. As obras de Obrecht, que chegaram a incluírem 29 missas, 28 motetes e várias canções em holandês e instrumentais. As canções a quatro vozes do Odecatron mostram como o gênero evoluiu no início do século XVI no sentido de uma textura mais densa e de um contraponto mais plenamente imitativo e de uma estrutura harmônica mais clara, de uma maior igualdade das vozes e de uma união mais estreita entre os elementos novos e antigos da chanson. O compasso binário tendia a substituir o ternário, mais comum do período borgonhês. Muitas dessas chansões, tal como as missas da mesma época, baseavam-se numa melodia popular, quer numa das vozes de uma chanson mais antiga. Nas duas primeiras décadas do século XVI, os compositores franco-flamencos, que estavam mais ou menos estritamente ligados à corte francesa de Paris, cultivaram diversos tipos de chansons. Algumas eram composições inteiramente originais, outras incorporavam melodias já existentes. Ao contrário de Hockenheim, Roscan praticamente abandonou as formas fixas. Se as missas de Hockenheim atestam uma reação extremamente marcada contra as missas e os motetes e estilo de chanson composto no início do século XV, a geração seguinte de compositores religiosos franco-flamencos restabeleceu um maior equilíbrio entre a elevação mística, por um lado, e a clareza expressiva, por outro. A regra segundo a qual se obtinham essas vozes suplementares chamava-se cânone, termo que significa precisamente regra ou lei. Aquilo que hoje damos o nome de cânone, então chamava-se fuga. Bom, uma outra forma que Hockenheim conseguiu para criar contrastes consistia em escrever ocasionalmente certas passagens em que todas as vozes cantavam a ritmo idêntico, dando origem a uma textura homofônica ou homorrítmica. Ou seja, em algum pedaço da música de Hockenheim, todas as vozes cantavam no ritmo idêntico, o que criou também uma nova tendência. Apesar de Hockenheim usar alguns artifícios para suas composições, o cânone, na visão dele, esses artifícios eles não inibem de modo nenhum a capacidade dele se expressar através da música, mesmo com ouvintes menos instruídos da ciência da composição musical. Hockenheim parece ter partilhado com seus contemporâneos também a convicção de que o cânone perfeito é assim como o crime perfeito. Ele não deve levantar suspeitas do ouvinte vulgar, e muito menos por ele ser detectado. A maioria das missas de Hockenheim, incluindo a missa Caput Agnus Dei, são semelhantes na sonoridade global com as de Dufay. Quatro vozes de natureza basicamente idêntica interagem numa textura contrapontística.
de linhas melódicas independentes. Todavia, o baixo, que até 1450 raramente cantava abaixo da nota dó, então agora, com Hockenheim, eles passam a chegar a notas mais graves, até o sol e até mesmo ao fá, que são notas bastante graves. O cânone. De modo geral, Hockenheim não recorria muito à imitação nas suas missas. Há nelas passagens de imitação, mas que raramente envolvem todas as vozes. Tal como os seus contemporâneos, Hockenheim tinha grande prazer em escrever música, na qual a estrutura era audível, e qual se apoiava também numa estrutura que ficava oculta, mas que também era rigidamente calculada. Isso dava propensão para o virtuosismo técnico e para demonstrar publicamente a perícia profissional. Isso levava os compositores medievais a escreverem motetes isorrítmicos. O método mais corrente de escrever cânones consistia em fazer derivar uma ou mais adicionais da única voz inicial. As vozes adicionais podiam tanto ser escritas pelo compositor como cantadas a partir das notas da voz inicial e modificadas com certas instruções. Bom, e o resultado dessa música de Hockenheim, por comparação com a primeira metade do século, é uma textura mais cheia, mais densa, com a sonoridade mais sombria, mas ao mesmo tempo mais homogênea. Este efeito é reforçado pela natureza das linhas melódicas de Hockenheim, que se desenrolam em frases de grande fôlego, num fluxo extremamente flexível, muito semelhante ao do canto-chão melismático, ou seja, com certa flexibilidade, com o uso dos melismas. Para variar a sonoridade, Hockenheim, seguindo o exemplo de alguns compositores do início do século XV, escrevia trechos inteiros de peças com trios ou duetos, omitindo uma ou duas das 4 vozes habituais. Ou então opunha um par de vozes a outro par, como sucede no início das primeiras partes do Agnus Dei. O processo é frequentemente utilizado na música do princípio do século XVI, tanto na música sacra como na música profana. Bom, um grande exemplo da escrita canônica de Hockenheim são suas missas, em que todos os andamentos são construídos com duplos cânones mensurais, utilizando vários intervalos e várias combinações de sinais mensurais. Uma coisa muito interessante também nas missas de Hockenheim é que alguma delas que ele fez, ela poderia ser cantada em vários modos, E o único modo que ele evitava seria o modo onde ocorreria o intervalo de Fá, Si, Então, onde havia digamos assim, uma compensação para que esse intervalo não aconteça, para que ele soasse melodicamente e harmoniosamente com o baixo. Bom, desses compositores do norte, Johannes Hockenheim foi um dos que mais se destacaram, E foi lhe dado o título assim de uma pessoa que redescobriu a música, a seu tempo, assim como Donatello redescobriu a escultura. Essa foi a homenagem que foi dada a Johannes Hockenheim. A primeira informação que temos sobre ele, nascido em 1420, é que em 1443 era cantor no coro da Catedral da Antuérpia. Em meados da década de 1440, passou ao serviço do Carlos I, Duque de Bourbon, em França. Em 1452, ingressou na Capela Real do Rei da França. Em um documento de 1454, ele é referido como Premier Chapelain.
É provável que tenha conservado este posto até se reformar, tendo servido a 3 reis, Carlos VII, Luís IX e Carlos VIII. Morreu em 1497. Hockenheim ficou muito famoso não apenas como compositor, mas também como mestre de muitos dos compositores mais destacados da geração seguinte. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora vocês vão me ver. Mas é isso aí, galera. Eu vou falar sobre o Josquin des Prez, ou Josquin des Prez, Josquin des Prez, eu não sei como que é a pronúncia certa. Ele foi um compositor do começo do Renascimento e ele nasceu em cerca de 1440, provavelmente na França. Entre 1459 e 1472, ele foi cantor na Catedral de Milão e mais tarde membro da Capela Ducal de Galezzo Maria Sforza. Não sei se pronuncia desse jeito também. Entre 1486 e 1494, temos notícias da sua presença episódica na Capela Papal de Roma. Entre 1501 e 1503, esteve aparentemente em França, talvez na corte de Luís VII. Em 1503, foi nomeado maestro de capela da corte de Ferrara, com o salário mais alto da história dessa capela, e no ano seguinte trocou a Itália pela França. De 1504 até o fim da vida, o Josquin, não sei, residiu na sua região natal, em Condé-sur-Escaut. Não sei se pronuncia isso aí também assim não, galera. Onde foi nomeado o preboste. Para quem não sabe o que é preboste, eu vou falar aqui bem rapidamente. O preboste era um grande agente do senhor feudal, ou do rei, encarregado de ministrar a justiça e gerir a propriedade que lhe era confiada na Idade Média durante o Antigo Regime. Ele foi nomeado preboste de Notre Dame. As suas composições foram publicadas num grande número de coletâneas impressas por volta do século XVI e surgem também em muitos manuscritos da época. O conjunto das suas obras inclui cerca de 18 missas, 100 motetos e 70 chansons e outras peças vocais profanas. Geralmente ele foi considerado como figura central da escola franco-flamenga e é o primeiro grande mestre da polifonia vocal dos primórdios do Renascimento. O que impressionava assim, na sua técnica e nas suas composições era a sua técnica e sua expressividade. Eram muito admirados e bastante imitados. A combinação dessa técnica com a sua expressividade marca uma ruptura com a música medieval. Josquin contribuiu para diversos gêneros. Como falei anteriormente, principalmente foi motetos, que ele foi o que ele mais fez, também missas e chansons, todas francesas ou italianas. Mas, como dá para ver na quantidade de obras que ele mais fez, foi os motetos. Foi onde ele mais se sobressaiu e se mostrou mais original. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses gêneros que ele foi trabalhando durante a sua carreira. Vou explicar um pouquinho, bem por alto, o que é missa. E vou pedir para que vocês escutem uma composição dele, uma missa dele, para mim falar um pouquinho sobre ela depois. Primeiramente eu vou falar o que é missa, né? Ela caracteriza-se por usar um tema base, que é o cantus firmus, e geralmente tomado de empréstimo de alguma outra música que podia ser profana ou litúrgica. E esse cantus firmus servia como base para a composição da polifonia. Tinha todo um ordinário dentro dessas missas. Um ordinário, uma ordem que era o Kyrie, a Glória, o Credo, Sanctus, Agnus Dei e por aí vai. Agora eu vou pedir para que vocês acessem o Kyrie Lome Arme. Não sei se é essa a pronúncia também, não sei se fala assim. Mas vai estar aí no link
do slide, aí vocês acessem, eu vou falar um pouco sobre essas obras. Eu vou falar o Kyrie e o Agnus Dei dessa Lome Arme. São muito poucas as obras de Roscan que podem ser datadas com exatidão, mas é manifestado que sua música engloba tanto elementos tradicionais como modernos. Dele se pode dizer mais do que qualquer outro compositor que está na fronteira entre a Idade Média e o mundo moderno. Os aspectos conservadores da sua obra, como seria de se esperar, são mais evidentes nas missas. A maioria de entre elas utiliza uma melodia popular, uma melodia profana, como cantos firmes, mas todas abundam em demonstrações de virtuosismo técnico. Nessa missa que a gente vai falar, que é o Lome Arme, Super Vozes Musicales, o Josquin transpõe a famosa canção do século XV para sucessivos graus de hexacórdio, as Vozes Musicales, começando com Dó para o Kyrie, Ré para o Glória e assim por diante. Nessa missa também ele usa muito do cânone, e eu vou mostrar aqui para vocês escutarem aí o Kyrie e o Agnus Dei. Aí vocês acessem aí, tá? Uma coisa que eu acho bastante interessante, assim, por que eles pegavam melodias profanas para botarem na missa, né? Sendo que é uma coisa totalmente litúrgica. Mas tem uma explicação bem legal, assim, que pelo lado do compositor, eles preferiam as melodias profanas por elas não estarem ligadas a nenhum momento do ordinário da missa, e também não está ligada a nenhum momento do calendário eclesiástico, tornando assim a melodia mais uniformemente utilizável, independente da parte da missa. Além disso, os compositores do Renascimento eles não tinham muita obsessão por originalidade. E o que atraía mais neles era uma transformação de algo que já existia, uma releitura, né? E do ponto de vista do ouvinte, as músicas profanas eram legais porque enquanto estava gerando toda aquela polifonia que eram muita informação musical para o ouvinte, pelo menos no Cantos Firmos ele se identificava com uma melodia que ele já conhecia, que no caso é de uma música profana, uma música mais popular. E é isso. Eu vou falar agora sobre os chansons. Os chansons em uma das definições possíveis de chansons, apresentadas por Michel Akin e em seu dicionário de poética, não sei como pronunciar essas coisas não, velho. Lê-se que a palavra chanson é do latim arcaico e pós-clássico cântico para o clássico canto. E significava uma peça de versos simples, destinada ao canto com acompanhamento instrumental, como por exemplo a época dos trovadores. Outra definição é dada por Howard Brown, segundo o qual chanson é um gênero vocal monódico ou polifônico, cuja estrutura formal é variável conforme o texto empregado em língua francesa. Essa é uma definição, algumas das definições que eu achei sobre chanson, e eu vou falar um pouco sobre os chansons do Roscan. No século XV, os compositores começaram a olhar para um novo tipo de textura de chanson. O trabalho do compositor, o Josquin ou Roscan de Pré, mostra a mudança gradual para um estilo de chanson com 4 vozes cantando o mesmo texto, às vezes em imitação melódica, mas também em um estilo homofônico. Eu vou falar um pouco sobre um chanson do Roscan, que é o Mille Regrets. E eu vou botar o link aí para vocês verem no slide, escutarem a música. Todas as vozes são essenciais na concepção desta chanson, pois já não se trata de uma chanson acompanhada, mas sim de uma composição no qual um par de vozes responde
por vezes, a um outro par, como nas palavras et penes dolorese, no compasso 20 ao 24. Ou duas vozes evoluem em imitação, como o cantus e o contralto em bref mes jos define, no compasso 27 e 30. Ou o coro inteiro repete duas vezes a mesma frase e no fim acrescenta-lhe uma corda sobre o mesmo texto. Todas as vozes são escritas para serem cantadas. Esta chanson, uma das últimas de Josquin, escrita talvez para serem escrita para Carlos V em 1520, foi das que se tornaram mais populares após a morte do compositor, tendo sido reformulada por Morales numa das suas missas e arranjadas por Luis Ináives na sua obra Los Seis Libros de Delfim, em 1538. Aí quero que vocês dêem uma escutada aí nesses chansons do Roscan. Prosseguindo o nosso pensamento aqui no slide, agora eu vou falar um pouco sobre os motetos, que foi o gênero que o Roscan mais trabalhou. Creio que porque além dele estar inserido nessa época, ele era um cara um pouco visionário. Pelo pouco que eu estudei, ele estava um pouquinho mais a fim de romper algumas barreiras musicais que alguns gêneros como missa e os chansons se travavam. Vou falar um pouco sobre o que é o moteto, depois a gente vai adentrar em algum moteto que ele escreveu. O moteto é um estilo que se utilizava de politextualidade em uma textura polifônica, através da palavra, onde as vozes cantavam diferentes textos e até mesmo em diferentes idiomas. Buscava-se uma experiência polifônica que ia além das melodias e dos ritmos, trazendo sensações e sons diferentes. A forte proporção dos motetos na obra de Roscan é digna de nota. No seu tempo, a missa ainda o suporte tradicional através do que se esperava que o compositor demonstrasse o domínio da sua arte, mas dado o formalismo litúrgico, o texto invariável e as convenções musicais estabelecidas, a missa poucas oportunidades oferecia para a realização de novas experiências. Os motetos eram mais livres e podiam ser escritos sob uma vasta gama de textos, todos relativamente pouco familiares e, por isso mesmo, sugerindo novas e interessantes possibilidades de relacionamento entre letra e música. No século XVI, por conseguinte, o moteto veio a ser a forma de composição sacra que mais atraiu os compositores. Eu vou falar sobre o moteto Tu solos que faces miribilia, não sei se pronuncia assim também, e vocês dão uma escutada aí. Esse moteto poderá ter tomado por modelo o estilo italiano, segundo se pensa, datará no início da carreira de Josquin, trechos de música homorrítmica, declamatória e a quatro vozes. Alternam com passagem que, em pares de vozes, se imitam reciprocamente. Os trechos homofônicos utilizam uma técnica semelhante àquelas que mais tarde viria a ser conhecida como falso bordone, um processo para improvisar harmonizações a partir das fórmulas de recitação dos salmos. Aquilo que chamamos acordes no estado fundamental é utilizado restritamente, ou, como seria cronologicamente mais correto dizer-se, cada simultaneidade contém tanto terceira como quinta acima do baixo. O falso bordone era um dos métodos para improvisar a polifonia sobre o cantochão, que, embora ligado por nomes aparentados, parecem ter origem em tradições diferentes. O falso bordone, que consistia principalmente em acordes perfeitos no estado fundamental, harmonizando um tom de recitação no soprano, aplicava-se principalmente na Itália e na Espanha. Os salmos magnificações e lamentações, enquanto o faz bordone, técnica setentrional em que o cantochão era acompanhado por sextas e oitavas, expandindo-se nas cadências para oitavas e quintas e se aplicava principalmente aos hinos. Isso aí vai estar no slide para vocês lerem com mais calma e captarem a ideia.
Também deixei o link desse moteto. Espero que vocês curtem aí o som. E é isso aí. Essa é a nossa apresentação. Espero ter ajudado aí pra nossa prova aí dos seminários e tal. Pode crer, galera. Valeu, muito obrigado aí. Salve, salve.